Bom dia a todos. Se tiver o som alto, por favor, me avisem, tá? É uma alegria nossa, viu, Gleides, estar aqui hoje, nessa manhã. Essa manhã fria, saímos de Araraquara, né? Não precisa levar blusa de frio não, né? Tá quente, Araraquara conhecida como a morada do sol. Falando, não vamos levar não. Desci do carro, entrei no centro e falei, pelo amor de Deus, onde está a minha blusa de frio, né? Para nós está congelante, né? Então, para nós, apesar do frio, em que pese o frio, é uma alegria muito grande. E estamos com o coração alegre, feliz, porque ter a oportunidade de falar de Jesus, lembrar os seus ensinamentos, mencionar os seus ditos, seus feitos, é sempre algo reconfortante para a alma e que quando meditamos, nos enche de esperança, de dias melhores, principalmente nessa sociedade atual que nós estamos vendo que está um pouco perdida, aflita, sem rumo, entregue aos prazeres, à luxúria e tantas outras questões mais que fazem com que percamos a oportunidade bendita da reencarnação. Então, para nós é uma alegria muito grande podermos nos aglomerar, nos congregar para podermos ter um pouquinho mais de orientação. Dizemos isso por quê? Porque antes de aqui estarmos, nós tivemos que estudar com perseverança, com seriedade, com dedicação, não somente os ensinamentos de Jesus constante dos evangelistas, mas acima de tudo a luz da doutrina espírita, da revelação trazida pelos espíritos superiores. Eu sempre faço questão de dizer, não é revelação de espírito, é de espírito superior, pois espíritos há de todos os matizes, de todos os níveis e todos os caracteres morais que nós encontramos aqui na Terra e também que não encontramos aqui, mas que existem neste universo sem fim. Por isso que rogamos a Jesus que nos inspire a palavra, que nos oriente, que nos conduza para que a nossa fala seja, ainda que de forma pálida, mas o mais próxima possível daquilo que ele falaria. E nesse sentido, nós escolhemos uma passagem constante do evangelista João, em que ele relata um fato muito oportuno que Jesus vivenciou entre nós. Não se trata de uma parábola, mas sim de um acontecimento que, por óbvio, também teve esclarecimento. E por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com fatos, mas não somos capazes de extrair dos fatos tudo aquilo que pode ser extraído. Nós não conseguimos captar a essência. E nós que nos filiamos à doutrina espírita, principalmente sob o seu viés religioso, que não tenhamos dúvida, é o mais importante dos seus aspectos, embora a filosofia e a ciência sejam importantes, sim, não negamos a sua importância, mas se não tomarmos cuidado, caímos no engodo de pseudo-intelectuais, e assim vamos aceitando apontamentos não verdadeiros ou não que nos enobrecem, nos conduzem. Então, não tenhamos dúvida que o aspecto religioso é o mais importante, até por constituir, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, o movimento da alma para a direção de Deus. São conquistas imperecíveis e intransmissíveis também, mas são conquistas que ficarão perenes em nós, são tenazes, colam em nós e assim levamos para toda a eternidade. Então nós pegamos uma passagem
em que João vai dizer que Jesus, juntamente com os discípulos, estavam passando quando eles avistam um cego de nascença. Está no capítulo 9 do evangelista citado. Jesus olha, ele vê o cego. Só essa pequena passagem, que não completa nem mesmo um versículo, é um pedaço de um versículo, já daria material para reflexões profundas e, quiçá, inesgotáveis, pois já nos mostra que Jesus vê-nos, Ele nos vê, Ele sabe quem somos, que estamos aqui, quais são nossas necessidades, nossas potencialidades, no que podemos servir de forma útil e profícua, proveitosa. Jesus vê o cego. Mas não é sobre isso que vamos falar. Mas continua João dizendo que, ao avistar o cego, os discípulos lhe perquirem, lhe questionam, interrogam: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Essa passagem também daria para nós desenvolvermos reflexões não menos profundas, pois o que levou os discípulos a perguntarem: quem nasceu cego? Por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele? Mas se ele nasceu cego, como ele pecou? Ou seus pais? Para compreender isso, temos que ter conhecimento do judaísmo. Não sobre todas as vertentes do judaísmo, por óbvio, pois os saduceus, por exemplo, não tinham certeza da vida antes da encarnação e após desencarnação. Mas os fariseus detinham esse conhecimento, embora nem todos compreendessem. Mas ali nós já podemos extrair que a reencarnação, a pluralidade de vidas, a metempsicose do espírito é algo que transcende a nossa era. Afinal de contas, é uma lei divina. E como lei divina, sempre existiu. Mas também não vamos falar sobre isso. Só estamos situando onde vamos trabalhar dentro do capítulo 9. E Jesus responde: em verdade vos digo que nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que nele se manifestasse uma obra divina. Vejam, ele nasceu cego para que nele, ou através dele, segundo outros, se manifestasse o poder divino, concentrado em Jesus. Nós vamos entender isso mais adiante. E Jesus esclarece aos discípulos que há de existir a necessidade de nós realizarmos as obras para as quais viemos, enquanto é dia, enquanto há luz. Pois ele é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, vocês têm luz. Então, é necessário que realize a obra durante o dia, pois chegará a noite, onde ninguém trabalhará. Vejam que interessante, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, não queres andar em trevas? Esteja comigo. Os discípulos compreenderam um pouco apenas, porque o que é este trabalho que temos que realizar? Este é o trabalho essencial que temos que ter em mente, pois senão a gente faz muito, até enche o cabedal intelectual de informações, muitas inúteis, que servem apenas para vanglória humana, para reflexões mentais, discussões, que é típico da humanidade atual, querer entrar em discussões, achando que são intelectuais, filósofos, cientistas alguns, mas nada disso eleva a alma até Deus.
mas o aspecto religioso sim. Enfim, nós vamos perceber ali Jesus dizendo: é necessário que realize o trabalho enquanto há luz, enquanto é dia, ou seja, enquanto está encarnado. Estás encarnado, é o momento de você realizar, de nós realizarmos aquilo para que viemos realizar. Logo em seguida, ao esclarecer isso aos discípulos, com certeza João não colocou tudo que Jesus disse, porque ele não conseguiria, tanto que no final do seu evangelho ele disse: olha, tudo isso que eu disse não é nem uma pálida noção do que ele disse e fez, porque nem todas as bibliotecas do planeta seriam capazes de armazenar tudo o que ele disse e fez. Enfim, logo em seguida Jesus tem um ato simbólico em que ele cospe na terra. Vejam que interessante. Jesus cospe na terra, logo faz barro, se apropria desse barro, coloca nos olhos do cego de nascença e lhe dá uma ordem de comando: vá e lava-te no tanque, na piscina de Siloã, de Siloé, que traduzido significa o enviado. Lembram que ele veio cego de nascença para que nele se manifestasse uma obra divina? Ele foi e se lavou, onde? No tanque do enviado. Quem é o enviado? Senão Jesus, o aguardado, e que quando aqui esteve, a grande maioria das pessoas se mostraram cegas e não o perceberam, a ponto de o crucificarem. O cego vai até o tanque e se lava, e milagre. Milagre? Sim, um fato admirável. Pois etimologicamente, milagre significa algo admirável. Quando você faz algo belo e bem feito, é admirável, é um milagre. Não algo extraordinário ou que viole as leis da natureza. Não. Mas algo admirável e que todos somos ou seremos capazes de realizar. Então o cego passa a enxergar. Quando ele sai andando, as pessoas ao redor, que o conheciam por ser cego e ficar na porta da cidade mendigando, começaram a se questionar: não é este o cego que ficava mendigando? Não é este. Não, outros diziam: sim, é ele. É ou não é? Já nos mostrar que convivemos com pessoas, muitas diariamente, mas somos incapazes de vê-las. Mas Jesus, que o viu, entre aspas, pela primeira vez, já o conhecia. Foi e lhe curou. A nos mostrar por que muitas vezes não temos a capacidade de curar. Porque nós sequer nos preocupamos com as pessoas. Nós estamos tão em busca da satisfação dos nossos interesses, da satisfação dos prazeres fugazes, passageiros, que a carne nos proporciona, que nós somos muitas vezes incapazes de olhar para alguém. É ou não é o cego que mendigava? Começou a discussão quando o cego disse: sim, sou eu. Eu sou aquele que mendigava, que era cego. Mas se você era cego, como que agora você vê? Olha, um homem chamado Jesus estava passando, me viu, veio, fez barro, untou meus olhos e mandou me lavar na piscina de Siloé, do enviado. Lá eu fui, lavei os olhos, estou vendo. Como assim?
Mas quem é esse Jesus? Eles já haviam ouvido falar, né? Porque a sua reputação já se espalhava por toda a região e além, até mesmo do Jordão. Ficaram intrigados. Foram até os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo componente do judaísmo. Como eu disse, o judaísmo, nós poderíamos fazer um paralelo hoje com o cristianismo. Tem várias vertentes. Tem a espírita, tem a católica, tem a protestante, tem a batista, todas se debruçando sobre o evangelho de Deus, personificado em Jesus, para extrairmos dali o que nos é importante e essencial. O judaísmo, e Jesus era judeu, Jesus não era cristão, ele era o Cristo. Cristão foi a denominação que deram aos seus seguidores após a sua crucificação em Antioquia. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Jesus, um judeu, tinha ali alguma dificuldade, principalmente com os fariseus. Os fariseus eram aqueles que eram rígidos e formalistas. Eles se apegavam à letra da lei mosaica, não necessariamente da lei divina. Graças à doutrina espírita, nós sabemos que nem tudo que Moisés trouxe era divino. Muitas dos seus regramentos foram por ele impostos para domar as tendências humanas, mas eram leis humanas, logo alteráveis, modificáveis. Aquelas pessoas foram até os fariseus, que eram rígidos, e se diziam, como todo mundo se diz hoje em dia, né? Não, quem conhece de fato o cristianismo é a nossa religião. Não, é a minha. Não, a sua está errado. Você vai para o inferno, você vai não sei para quê. Não, só nós que seremos salvos. E essas coisas todas que conhecemos. Lá também não era diferente. Os judeus eram assim, a ponto de haver cisão. Os samaritanos, que eram judeus, não podiam sequer conviver com os fariseus e saduceus. Então eles vão, as pessoas do povo, até os fariseus e falam assim: olha, tinha um homem que se dizia cego. Olha onde chega a incredulidade humana. Se dizia cego e que agora ele está vendo. Nós lhe questionamos e ele diz que quem curou foi aquele Jesus que vocês estão perseguindo. Onde está este homem? Leve-nos até ele. E assim foi feito. Chegaram até o cego e perguntaram: você era cego? Sim, era, de nascença. Entendi. E por que agora você está enxergando? Olha, eu estava parado, estava passando um homem com outros ao seu redor, um tal de Jesus. Ele cuspiu na terra, fez barro, untou meus olhos e mandou eu me lavar na piscina de Siloé. Eu fui ao tanque, me lavei e estou enxergando. Como é que é? Foi isso. Explique-nos de novo. Mas eu já expliquei. Por que vocês querem que eu explique de novo? Quem é ele para você? Olha, para mim ele é um profeta. Alguém abaixo do Cristo, do Messias. Os profetas eram os reveladores da lei divina, e por serem reveladores da lei divina, quem quiser se aprofundar mais, leia o capítulo 1 do livro A Gênese de Kardec. Por serem reveladores, eles logo eram espíritos mais evoluídos do que a grande massa, aquilo que Jesus chamou de fermento, do sal. O fermento que levê da massa, o sal que torna agradável a vida. Para mim é um profeta. Profeta? É. O que ele fez? Eu já vos disse. Se vocês não querem acreditar, não acreditem.
mas eu não vou ficar repetindo. Mas ele não tem parte com Deus. Ele não tem parte com Deus? Não. Explique-nos agora, você cego. Cego, né? Quem é ele? Falou, eu não sei, vocês estão falando que ele tem parte com o capeta, com Belzebu, né? Ele tem. Então, algo admirável, vocês não saberem me dizer quem ele é, já que vocês são aqueles que dizem que ter conhecimento para conduzir o povo, e nós sabemos que ninguém conseguiria curar um cego, ainda mais que nascença, se Deus não estivesse com ele. É admirável. Agora vocês têm que me explicar de onde ele veio. Não, nós não temos que te dar satisfação nenhuma, você que nos deve satisfação. Vejam o orgulho e a prepotência do ser humano, como é capaz de fazer ele ser ridículo sem ele perceber. E ele acha que está, no ápice. E está sendo ridículo, porque você vai falar, aquilo é uma planta ou não é? É uma planta. Não, mas aí você quer dar um outro nome. Aquilo ali é o quê? É um piano. Não é um piano. Como? Você aponta para o sol, para o céu, para o sol e fala, aquilo é sol. Não, aquilo não é sol. A terra é redonda. Redonda não, oval. Não é. Como o ser humano gosta de fazer papel de ridículo. Mas também é problema deles, Porque a cada um segundo as suas obras. Então eles começaram a questionar, aquele é cego, chama os pais dele aqui. Chamaram os pais. Esse aqui é vosso filho? É. Ele é cego? Era. Ele era? Era. Agora a gente está vendo que ele vê. E como que ele está vendo se ele era cego? Pergunte a ele. Não, mas como assim? Pergunte a ele. João, o evangelista, nos esclarece por que os pais tiveram esse comportamento. Já havia um decreto dizendo que se alguém se atrevesse a dizer que Jesus era o Messias, seria excomungado, expulso da sinagoga. E como o nosso misticismo é muito forte ainda hoje, 2000 anos depois ainda é assim, eu não vou mais para o terreno sagrado? Como assim? Eu não vou poder, se eu não for para a sinagoga, eu não vou me salvar. Quer dizer, não é ser bom que importa. O que importa é você picar cartão num lugar. Os pais sabiam que não podiam falar de Jesus, porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. Quantas vezes no nosso cotidiano nós transigimos com a verdade para não contrariarmos os detentores de um poder temporal? Quantas vezes? A Gleide estava dizendo, eu trabalho com direito, eu sou advogado. E nas minhas petições, frequentemente eu cito o Evangelho. Mas você fala de Jesus, o Evangelho no processo? Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas as pessoas caçoam de você? Tem alguns que caçoam. Os que me conhecem não, ficam com vergonha. Por quê? Porque sabe, que eu não sou um ignorante qualquer, um fanático. Não, de jeito algum. A gente lê, viu, Gleides, outra literatura. Eu também gosto de fazer essas pesquisas que você faz, até para saber como que anda a divulgação dos espíritos superiores nos outros países. Basta você assistir os desenhos, Você vai assistindo os desenhos, você vê os desenhos japoneses, americanos, falando da vida após a morte, da vida antes da encarnação. Basta você... Então a gente já estávamos convencidos, mas é para poder falar a linguagem
daqueles com quem estamos nos comunicando, como Jesus fazia. Então as pessoas falaram assim, para nós, ele vem da parte do Satanás, porque ele realizou algo no sábado. Mais um misticismo, ó. Então os pais não querem dizer quem curou o filho para não ter que dar satisfação, porque senão tinham medo de ser expulso da sinagoga, logo eles iriam para o inferno, né? Lá não era inferno, o termo que eles utilizavam era geenas infernais, que seria o tártaro grego, né? Eles ficam ali, né, discutindo, como é típico daqueles que não sabem qual é o propósito da vida. Para aqueles que não sabem que nós temos que caminhar enquanto há luz, enquanto é tempo, pois chegará a noite, aí ninguém mais produz, ou seja, você vai desencarnar fora do corpo, você não evolui, não, só evolui no corpo. Olha que interessante. Então aquelas pessoas foram perguntar para os pais do cego, eles falaram, pergunta para ele, se alguém tiver que sofrer alguma reprimenda, que seja meu filho, eu não, eu vou negar meu filho, como disse Jesus, quem quiser me seguir, deixe seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, pois não será digno de mim aquele que não abandonar. Não é que ele quer que você abandone, mas você não pode transigir com a mentira. É simples assim. Então começou aquele burburinho, aquela discussão. Cadê esse Jesus? Sumiu, foi-se embora. E ficou ali a questão: quem é este Jesus? E ele já nos esclareceu. Você quer saber se a árvore é boa? Como se conhece uma boa árvore? Pelos seus frutos. Mas não se iluda, é pelos frutos, não é pelas flores, pois nem toda flor chega a se tornar fruto. E uns nem flores dão. Como assim? Lembra a passagem da figueira que Jesus, segundo os evangelistas, teria amaldiçoado? Pois ele foi colher figo na figueira, a figueira não tinha figo. Aí ele disse, e era uma figueira formosa, que ninguém nunca jamais torne a comer fruto de ti, pois tive fome e não tinhas frutos para me dar. Vejam que interessante, nós vamos tratar, portanto, dessa questão, não da cura do cego de nascença propriamente dita, mas do simbolismo que há por trás disso tudo. Quem é cego? Aliás, para aqueles que não têm muita intimidade com o Evangelho, há 3 passagens de cura de cego. Essa só consta do evangelista João. Mas tem a cura do cego de Betsaida, Betesda, a do cego de Jericó. São outras 2 que estão em Mateus, Marcos e Lucas, que também tem o mesmo cunho moral por trás. Você é cego ou vê? Você vê, mas de uma forma míope, turvada, embaçada, ou você vê claramente? Se você vê de forma embaçada, você se vale de apetrechos para clarear a visão? Óculos, lente de contato? Isso no aspecto físico. E no aspecto moral? Eu sou cego porque eu não sei como eu devo me comportar diante de determinada situação. Ok.
Vamos nos valer dos instrumentos que podem nos clarear a decisão a ser tomada? Mas como assim? Vamos estudar, consultar quem sabe a resposta, nos aprimorar, ou vamos nos conformar com a situação? A cegueira do corpo, eu não sou cego, mas a gente tem uma pálida noção dos desafios que deve ser. Por quê? Porque você não vê sequer o que você vai comer. Você tem que se valer do olfato, do tato, antes de colocar na boca. Porque para se valer do paladar, você já colocou na boca e pode ser algo que vai te fazer muito mal. Não nos iludamos. Tem elementos que pelo olfato são desagradáveis, mas para o organismo são essenciais. Há elementos que a gente toca. A minha namorada tem um sobrinho que, se for algo gelatinoso e colocar na boca dele, ele passa mal, ele tem vontade de colocar tudo para fora, por causa da consistência apenas, não é pelo sabor, é o tato exercido na boca. E assim, todos aqui conhecem alguma situação específica em que a pessoa, pelo tato, pelo olfato, pode ser enganada. E tem pessoas que se entregam aos prazeres do tato, os prazeres sexuais, que é contato, tato, e comprometem toda a sua existência em busca de satisfação desses prazeres transitórios. Nós somos cegos ou vemos? Nós temos estudado, viu, Gleides, o Evangelho, de uma forma um tanto mais sistematizada, há alguns anos. O Espiritismo já se passou de 20 anos, mas o Evangelho não. O Evangelho, não segundo o Espiritismo, que também é o Evangelho, mas ir direto na fonte ali do Evangelho, há uns 10 anos mais ou menos. Embora sempre estudássemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho comentado. Temos feito várias reflexões, e algumas desagradáveis para nós. Por quê? Porque em muitos aspectos da vida, nós já não podemos mais dizer que somos cegos. André Luiz vai dizer assim: aquele que travou contato com o Evangelho do Cristo ou com a doutrina espírita há mais de um dia, já tem a obrigação de ser diferente. Aquele que já tem então uma semana, nem se diga. E aquele que tem alguns anos? Esse tem que ser diferente. Por quê? Porque ele já consegue ver algumas coisas. E é interessante que depois que aquele cego foi curado, que os fariseus foram atrás de Jesus, não o encontraram, eles expulsaram o cego da sinagoga. Quando ele expulsa o cego, Jesus fica sabendo, aliás, ele já sabia desde antes, né? Tanto que Kai Bar Schutel, ele vai analisar esta passagem e vai dizer assim: esse cego era um missionário. Não estou dizendo que cego é missionário. Pode ou não ser. Assim como o fruto, se ele é agradável ou não, pode ou não ser. Aquele cego era um missionário. Tanto que Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que nele se revelasse uma obra divina, que era o quê? A confirmação de que Jesus era o Messias. Mas não só isso, porque Jesus necessita da nossa contribuição. Quando esse cego começa a debater com os fariseus e com os seus contemporâneos, aqueles conterrâneos,
ele faz eles pensarem. Veja, vocês estão dizendo que ele tem parte com Beelzebu. Vocês já ouviram falar essa expressão, Beelzebu? Quem já ouviu? Bastante, né? Às vezes a gente fala, as pessoas vêm perguntar para a gente depois: Vinícius, o que é Beelzebu, né? É o capeta, né? O diabo. Olha, vocês sabiam disso? Que os fariseus acusavam Jesus de ser filho do diabo, príncipe do diabo. Sabiam disso? Se Jesus foi acusado disso, do que seremos acusados nós? E por que nos ofendemos quando alguém fala assim: viu, você não é cristão? Por que nos ofendemos quando alguém fala-nos algo ligado a um sentimento que nos contraria? Certa feita, eu fui até o gabinete de um juiz despachar, né? Despachar é quando o advogado ou promotor vão até o juiz para pedir para ele algo com urgência. Olha, esse caso aqui é específico, eu preciso que Vossa Excelência aprecie com carinho. É atenção que a gente quer falar, né? Mas não pode falar isso, né? Senão ele vai falar assim: você está querendo dizer que eu não presto atenção? Então a gente tem que ter aquele tato, né? Olha, aprecie com carinho, com cautela, ó, tem tal prova na folha tal, aí que é importante, tem tal situação assim, tem um documento, né? Você vai falar com ele ali no gabinete. Quando eu adentrei o gabinete, o juiz arregalou os olhos. Aí dali a pouco, conversando com ele, ele citou uma frase do Evangelho. Aí eu me questionei: será que ele é cristão? Ou será que ele citou como um brocardo comum? Porque acontece, né? As pessoas citam passagens do Evangelho como se fosse um brocardo comum, às vezes achando que é de um pensador mundano aqui, profano, enfim. Assim como citam questões que não têm a ver com o Evangelho, falando que foi Jesus que disse, e não tem nada a ver com Jesus, né? Aí ele citou, eu guardei aquela informação, me questionei um pouco, dali a pouco eu taquei uma frase do Evangelho. Aí ele: você é cristão? Falei: sou. Será que ele tinha olhos de ver? Vamos ver. Desdobramento dos fatos. De que igreja que você vai? Eu falei assim: eu vou, na época, como de fato já não vou mais, porque mudamos de cidade, né? Mas eu falei assim: qual que eu vou citar, né? Eu vou em tantas casas, né? Em tantas cidades diferentes, que eu não estou vinculado a uma especificamente, com exceção de Jaú. Na Associação Beneficente Amigos de Jesus, entre em curta página para ajudar lá, tá? Aí falei assim: eu frequento o Centro Espírita Portal da Luz. Então você não é cristão. Eu falei: não? Eu não me esforço para amar o próximo como a mim mesmo? Aliás, o senhor não me conhece, né? Primeira vez que a gente está conversando, ele é juiz novo em Araraquara. Aí ele: realmente é primeiro contato nosso, mas é que cristão é quem é evangélico. Eu falei: eu sou evangélico. Não. Eu falei: o senhor quer dizer protestante? Porque os evangélicos são protestantes. O senhor conhece a origem dos evangélicos? Que se dizem, que quiseram se apropriar do evangelho? Aí ele: é claro que eu conheço. Eu falei: então. Eu falei: o Cristo nos disse, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, que os meus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Talvez o senhor tenha razão, talvez eu acredite que me esforce por amar os outros e não me esforce. Aí ele: doutor, estou gostando da conversa. Eu falei assim: que bom. Já fazia uns 45 minutos que estávamos conversando. Eu falei assim: só que eu tenho que ir embora. E geralmente é o juiz que quer que você vá embora, né? Porque eles acham que tem mais trabalho do que nós, advogados, né?
Então eles querem assim, não, você, né, eu tô ocupado. Aí, só que esse dia não, o juiz queria que eu ficasse conversando com ele sobre o evangelho. Aí eu virei e falei para ele, que é o que eu queria falar de Beelzebu, né? Eu falei, mas também, né, excelência, se acusaram até Jesus de ter pacto com Beelzebu, o que eu, um simples espírita, não vou querer ser acusado de ter pacto com o príncipe dos demônios? Aí ele ficou sem reação. Eu estava dizendo para ele assim, olha, você está cometendo o mesmo erro dos fariseus que perderam a oportunidade de conversar com o Cristo por um fanatismo religioso. Vejam, refletemos sobre isso. Nós somos cegos ou vemos? Pois os fariseus, eles conheciam a lei mosaica, tanto que quando lhe questionaram a Jesus sobre qual o maior mandamento, ele respondeu, o que está escrito na lei? Vocês já sabem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de toda a tua força, de toda a tua vontade, de todo o teu coração. Respondia-se muito bem. Jesus, né, sabe, e nos ensinando. Muitas pessoas já sabem o que tem que fazer, mas não querem. Mas é problema delas. O meu problema é o qual? Comigo. Esse é o meu problema. O problema sou eu. Eu já conheço o evangelho? Sim. O que isso te transformou? André Luiz, ele vai fazer uma outra proposta para nós. Ele diz assim, aí ele já é um pouquinho mais caridoso. Ele diz assim, faça uma reflexão a cada 3 anos. Lembra que primeiro ele falou de um dia, né? Quer dizer, foi muito firme, rígido, né? Aí eu acho que ele fez uma meditação, uma autorreflexão, falou, eu estou falando isso para eles, mas só no umbral foram mais 7 anos, né? Faz uma reflexão a cada 3 anos e se analise. O que eu mudei nesses últimos 3 anos? Não é mudar de casa, tá? Renovar o armário, guarda-roupa, não é isso. O cabelo, né? Mudei meu cabelo. Não é isso. Ele está falando, o que você mudou, você como espírito? Qual tesouro que o Cristo recomenda nos adquirirmos, conquistarmos, que você conquistou? Quais são eles? Você é mais honesto? Você é mais paciente? Mais indulgente? Mais benevolente? Mais caridoso, né? Você, ao acordar, já é mais grato pela vida? Você já consegue trabalhar com mais devoção? Você consegue arrebanhar mais pessoas ao seu redor? Mas cuidado, tá? Porque Kardec fala assim, olha, o espiritismo não tem que querer fazer proselitismo. Ele tem que simplesmente atrair para si aqueles que estão imbuídos de uma transformação moral. Cuidado com a quantidade. Cuidado com a quantidade. Jesus disse assim, o reino de Deus, o reino dos céus, não vem com aparências exteriores. Então, cuidado em julgar algo ou alguém pelas aparências exteriores. Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela casa espírita é boa, né? Ela está crescendo. Aquela é grande, né? Aquela casa lá,
nunca para ninguém, né? Tem sempre aqueles 6 que trabalham lá, aqueles 10, mas os 10 estão sempre juntos? Sim. Cuidado. A gente tem visto muitas casas espíritas crescerem e a doutrina se esvair, e as pessoas não se aprimorarem, e as pessoas não se esforçarem por amar. Prestem atenção que eu nunca falo que as pessoas se amam de fato, assim como eu falo que eu me esforço por amar. E por que disso? Porque se a gente for no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós verificaremos Lázaro dizendo assim, no início da jornada evolutiva, o espírito, antes de chegar na fase hominal, trabalha com as sensações. O princípio inteligente, ele tem sensações. Um pouco mais elaborado e desenvolvido, ele tem emoções. Quando ele reflete e raciocina sobre as emoções, ele passa a ter sentimentos. E o cume, o ápice dos sentimentos é o amor. Vou repetir, está no capítulo 11 de Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Lázaro, a lei do amor. Leiam, reflitam sobre aquilo. Por quê? Porque a gente vê em casa espírita, o pessoal fala assim, eu gosto de cachorro porque cachorro ama. Ai, cachorro ama? Então você é um poço de amor. Porque se o cachorro que é inferior a nós ama, de duas uma, ou a doutrina espírita está errada, né? Ou tem a metempsicose antiga, né? Dos hindus, dos indianos, em que a pessoa pode virar animal. Vocês conhecem a metempsicose? Metempsicose é a transmigração da alma. A alma vai mudando de corpo. Está parcialmente certa. Por quê? Porque muda sempre numa escala ascendente. Na metempsicose hinduísta, budista, ali da Ásia, você pode voltar para a escala inferior. Por isso que você não pode matar a vaca. Vaca é sagrada. Cuidado na hora de dar uma enxadada no quintal, porque se você matar a minhoca, pode ser sua avó. A alma está transmigrando, mudando de corpo, mas está errado. O princípio, a essência está certa, só está errada na explicação, que foi o que Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Vocês vão ver esse diálogo, ele dizendo assim, ô Nicodemos, você quer saber o que precisa para conquistar o reino dos céus, né? Então saiba, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Como? Não entendi. Ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém verá nem conhecerá. Ninguém adentrará ao reino de Deus se não nascer de novo. Mas como pode ser isso? Eu sou um ancião. Porventura eu voltarei a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Você não sabe nem isso? Disse Jesus. Mas será possível? Você é um doutor do templo, um dos condutores do povo judeu no Sinédrio. Você não sabe nem isso? Quer dizer, ele tinha ideia de que ele ia continuar vivo, não sabia como. E Jesus disse, isso aí é um conhecimento vulgar, que as pessoas repetem, mas não captam a essência. Você conhece isso? Então você não é mais cego. Se você já sabe isso, você não é cego. A questão é, o que você faz disso? Você sabe que a alma transmigra sempre numa escala ascendente? Sei. O que você faz disso? Você sabe que tem uma lei, a lei do progresso, que tudo só progride, só vai para frente? Eu sei. Você está indo? Você sabe que
Você tem que trabalhar? Sei, eu trabalho de segunda a sábado, segunda a sexta, dependendo da profissão, né? Ou de domingo também, feriado, dependendo da outra profissão. Alguns de madrugada, né? Eu adoro dar palestra nessas cidades que a gente teve que acordar hoje 5 horas da manhã, né? A esposa do Orson falou assim, tem que ser alguém com muito boa vontade de fazer as coisas, né? Porque vocês acordam final de semana, 5 horas da manhã, para rodar 2h30 de estrada, para falar um pouco, depois ter que voltar mais 2h30, se privando do convívio com a família. Isso tudo a Neuza dizendo, tá? Se privando do convívio da família, vocês têm que ter muita devoção mesmo, né? Falei, devoção, a gente está se esforçando para ter, mas é cumprimento do dever. Isso é trabalho? 765 de Livro dos Espíritos, né? Trabalho é toda atividade útil. Isso é útil para quem? Para mim, que eu tive que organizar um pouco para o que eu vou falar. Qual que é meu objetivo? O que eu quero dizer com isso? Como eu estava dizendo, nós fazemos palestra há um bom tempo já, né? Considerando a brevidade da encarnação. E nós já fizemos palestra, sabe para quê? É para envergonhar, né? Para me envergonhar, para agradar o povo. Sabiam disso? Você prepara a palestra do começo ao fim, assim, tudo coordenado. Aí você põe... Eu ainda ponho poemas na palestra, né? Mas antes com outra finalidade, né? Aí você põe um poema, aí você cita 4, 5 livros desconhecidos, ou então, né, pouco lidos. Aí você vai lá, a pessoa... Ai, adorei. Aí chega no dia seguinte, a pessoa acorda, vai trabalhar, sorridente, legal, parabéns, motivou. Mas ela não se reformou. Aí chega a opção, a oportunidade da extorsão, ela extorque. Chega a oportunidade da adulteração, ela adultera. Chega a exposição a um convite agradável de falar mal da vida alheia. Ai, como é gostoso. E ela fala. Chega a oportunidade de reclamar, se queixar. E ela reclama, se queixa. E fala até levanta a voz. Do que foi útil a palestra. Então hoje nós temos tentado fazer diferente. Nos alertar. Você já vê. Caminhar enquanto é dia, disse-nos o Senhor, pois chegará a noite em que ninguém poderá trabalhar. Ó o verbo, trabalhar. Então vejam, a gente tem refletido muito sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita e estamos analisando o que Jesus quis enviando à Terra um espírito, como disse Caibar Schutter, um missionário, apenas para que ele se comportasse ali no seio familiar, sendo cego, socialmente cego, para que fosse feito barro colocado em seus olhos e ele passasse a ver. Mas será que ele era cego? Não do corpo. Será que do espírito ele era cego? Jesus, no final desse capítulo, ele vai dizer assim, quando questionado pelos fariseus, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Eu vim a esse mundo para um juízo, para que os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos.
Olha o trocadilho que ele está fazendo. Os que não veem com os olhos, mas que veem. E os que veem com os olhos, mas não veem. E continua. Os que estavam continua o evangelista, não Jesus. Os que estavam com ele, dentre os fariseus, ouviram essas coisas e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Você está querendo me dizer isso? Está querendo me ensinar? Alguém aqui já usou essa frase? Você está querendo me ensinar? É o que os fariseus estão fazendo. Porventura você, viu? Eu sou doutor. Você que anda com pecadores, com prostitutas, com pastores, com pescadores, agricultores, camponeses, você está querendo me ensinar? É o que os fariseus fizeram. Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Só compreende isso quem conhece a evolução espiritual do ser. A responsabilidade é proporcional ao seu grau evolutivo. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis? Vemos. Permanece o vosso pecado. Não por outro motivo, numa outra situação, Jesus disse assim para os discípulos e aqueles que lhe ouviam: ouçam e façam o que dizem os fariseus, porque eles estão sentados no trono de Moisés, mas não façam o que eles fazem. Olha que fantástico. Ou seja, faça o que eles pregam, mas não faça o que eles fazem, porque eles são uma raça de víboras e de... Vocês conhecem a passagem bíblica? E hipócritas. Então o que Jesus está dizendo aqui? Vocês são hipócritas. Vocês não são cegos, por isso que vocês são pecadores. No capítulo 8 do Evangelho segundo João, nós vamos verificar um diálogo dele com os fariseus muito interessante também, em que os fariseus dizem assim: nós somos da descendência de Abraão. Jesus disse: realmente, vocês são da descendência de Abraão. E quem não é, né? E só que vocês são pecadores. Vocês são escravos, ele diz. Nós não somos escravos de ninguém. São sim. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Nós já vemos. É ali, né? Estava olhando. Nós já vemos. Se nós já vemos, nós temos que nos comportar como vemos. Não nos iludamos. Nós não vamos conseguir acabar a encarnação sendo pessoas caridosas na acepção ampla da palavra. Não nos iludamos. Kardec trata disso no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Mas nós podemos e devemos começar agora, nos esforçar. Aquele que já está se esforçando, está prestes a conquistar a virtude. Por quê? Porque a grande maioria não se esforça. Eles se comprazem na realização dos seus desejos, na satisfação dos seus prazeres. Por isso que para nós já se desdobra um mundo novo. Um mundo de oportunidades que nós temos que abraçar para sermos diferentes. E nos amoldando, nos conformando assim aos ditos do Senhor. Para desenvolvermos o amor e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Agradeço a atenção de todos, que Jesus vos abençoe, que vos dê muita força e coragem para que a gente consiga lutar contra as nossas más tendências, contra os nossos maus pendores e operemos em nós a transformação moral
tão necessária e imprescindível para a jornada. Muito obrigado e que caminhemos enquanto temos luz. Obrigado.